Deixa eu conversar com o Jorge Serrão. Serrão, tá pronto, é verdade? Pô, que moral, hein, edição. Ô, Gabi, faz um print dessa tela, velho. Tem Serrão conversando conosco. Serrão, eu vou te falar aí, já fiz esse elogio para você na Super Live do 7 para o 8 de janeiro. Nós estávamos juntos, você no 3 em 1, na Jovem Pan, nós aqui na condição de afiliado à rede Jovem Pan News, e você, na história de chamar o VAR, na verdade eu falava, chame a sensatez. Chame a sensatez. O nome do que o Serrão traz para suas participações é sensatez, de quem tem um trato, né, com o seu texto, com a sua apresentação, com o formato, que é tão agradável, que inspira, que parece que eu sou amigo do Serrão há não sei há quanto tempo. Eu ouço o Serrão, parece que a gente já, né, sentou junto numa mesa para conversar, para trocar ideias, enfim. E, Serrão, te ver aqui na Ouro Verde, para mim, é motivo de tanta alegria. Os cabelos brancos vão deixando a gente mais à vontade, muito à vontade, aliás, para elogiar, Serrão. E o teu trabalho é digno de elogio. E ter você comigo, olha, é motivo de muita, muita alegria. Seja bem-vindo, Serrão. Saudações, meus amigos aí do News da Manhã. Pô, sensacional. Para mim é que é uma grande honra estar com vocês. Parabéns pelo trabalho. Você sabe que eu sou seu fã absoluto. E legal, muito legal a gente poder colaborar. Fazer jornalismo no Brasil de maneira séria é difícil. Então, cada um que está fazendo isso, a gente precisa ter um senso de colaboração. Todo mundo colaborar com todo mundo. Ninguém concorre com ninguém. Eu não concorro com ninguém, nem ninguém concorre comigo. Eu acho que a gente tem que ter o espaço da colaboração. Então, sempre que a gente puder estar um no programa do outro, aonde cada um estiver trabalhando e fazendo, é um esforço grande, né? A gente está vendo aqui, né? Até a enquete que vocês colocaram no chat, né? A impressão das pessoas é a realidade. 95% entendem que a imprensa atrapalha, a imprensa divulga errado, a imprensa cria perseguição, e esse não é o papel da imprensa, né? A imprensa brasileira está imprensando os outros, imprensando quem pensa diferente. Isso não é papel do jornalismo. O jornalismo é para relatar objetivamente a verdade, para ajudar as pessoas a construírem conhecimento, para terem a informação, para elas poderem analisar com o seu livre-arbítrio e poder evoluir. E o que a gente está vendo hoje é só manipulação, é muita mentira, é mentira com cinismo. O mentiroso acusa o outro de praticar fake news, né? Vai ter o biquinho, fake news. Porra, isso enche o saco, né? É verdade ou é mentira? E o que é mentira você combate com a verdade, o esclarecimento. Então é isso que a gente faz. Para mim, uma grande honra estar por aqui. Aliás, é um momento novo para o jornalismo, né, Serrão? Esse é o que você colocou, né? Eu participando da tua live, você aqui, a gente participando ali, com a Cristina lá, e aí conversa e a gente vai levando essa nova maneira de comunicar mais longe, rompendo barreiras, as barreiras inclusive da própria vaidade. A gente tem rompido isso a cada demonstração de carinho que temos um pelo outro. E lembrando que até dias atrás, nós de fato, até disse ontem na live, com o Didi e com o Sérgio Tavares, o Serrão, nós não precisávamos da liberdade, porque a gente tinha manipulação. Então a gente tinha uma condução da informação que nos levava a pensar de tal forma que a nossa discussão era tão rasa, né? Era uma discussão tão incipiente, tão frágil, que nos deixava longe da necessidade de utilizar da liberdade. Hoje que a gente percebe a falta que a liberdade nos faz, num artigo escondido lá na Constituição, aquela que foi promulgada em outubro de 88 e que muito provavelmente não esteja mais em vigor no Brasil, tinha lá o artigo 220, que garantia essa liberdade. Liberdade que a gente achava que usava. Entretanto, é agora que ela tem feito falta, né, Serrão? Mas aí agora é que a gente tem que praticar cada vez mais. A minha querida amiga Cristina Grêmio, todo dia na pregação, ela fala, vamos combater a censura. O Supremo já considerou a censura inconstitucional. A DPF 130, não fui eu que falei, foi o Supremo que decidiu lá atrás, na gestão de Carlos Aires Brito. Ele fez um trabalho muito bom, derrubou a nossa lei de imprensa, que era totalmente retrógrada, que tinha problemas, e considerou que a Constituição garante a liberdade de expressão. Então, Supremo, apenas faça cumprir aquilo que o Supremo já decidiu na gestão do Carlos Aires Brito. E, curiosamente, a gente vê alguns ministros do Supremo fazendo um movimento contrário
relativizando o que não pode relativizar. O Supremo já decidiu que a liberdade de expressão é uma cláusula pétrea, então tem que ser obedecida. E a gente sempre fala que liberdade de expressão tem que ser exercida com legalidade e legitimidade e responsabilidade. É isso, é só isso que a gente quer. Agora, a gente vê muita gente aí, né, usando a libertinagem de expressão, e aí vira esculhambação. Então, isso aí a gente tem que combater e não pode permitir que aconteça. Mas não podemos tolerar de maneira nenhuma, ninguém quer, de onde quer que venha, censura. No Brasil isso é proibido. E isso é decisão do Supremo, né? Então, quando o nego vem com história de censura, pare em nome da Constituição. Agora eu uso aquele meme lá que eu adorei, do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, Supremo. Esse meme agora é meu meme toda hora. Pare em nome da Constituição. Serrão, e a tua análise com relação às aparições do presidente Bolsonaro na última semana? Entendo importantíssimas para um despertar ou um renovar de uma esperança que estava abalada, hein, Serrão? Com certeza. O Bolsonaro está cumprindo o papel dele hoje. Qual é o papel dele? Articulação política para formar novas lideranças que vão se candidatar a governos municipais, a vereança e prefeitura. Esse é o papel do Bolsonaro. Bolsonaro já foi o presidente. A gente tem sempre que botar isso na cabeça. Foi. Ah, mas ele pode voltar um dia? Pode. Mas entenda o agora. Vamos aprender a viver o momento presente. O momento presente do Bolsonaro é importantíssimo. E o que ele está fazendo agora é o que ele sabe fazer de melhor. É exercer lá a simplicidade dele, o jeitão dele, tiozão do churrasco, para agregar as pessoas. Então é isso que vale. Ah, você vai ficar criticando o Bolsonaro, as ações que ele fez ou não fez no governo? Isso não adianta, já passou. O PT está no poder, o momento agora é outro. O momento agora é de uma articulação inteligente entre as pessoas, um respeito cada vez maior entre os que se definem como direita e conservadores, para que parem com as vaidades, para que cada um entenda que é preciso união, é preciso isso que a gente está fazendo aqui, cooperação, é isso. O Pittoli não é meu concorrente, jamais será. A Cristina não é minha concorrente, jamais será. A gente aqui tem que ter o espírito da colaboração. Então vamos ter dezenas de programas com a qualidade com que você tem aí no News da Manhã. Se a gente tivesse isso, o Brasil seria outro. Então é isso que nós temos que fazer. E o Bolsonaro está fazendo o que ele pode. O papel dele é articular, andar, conversar. Se ele está inelegível de maneira absolutamente injusta, como foi, maneira absurda, como ele ficou inelegível, o sistema colocou inelegível, nós temos que combater isso, criticar isso e aguardar as decisões. Mas o mais importante é mobilização agora. Temos que eleger os melhores vereadores e prefeitos, porque senão a gente não consegue eleger na próxima sucessão o melhor presidente e nem o que é mais fundamental, os melhores senadores. A gente só vai conseguir a mudança pela via política se eleger os melhores senadores. Vamos olhar para El Salvador, né? El Salvador, o cara lá, o Bukele, está fazendo o dever de casa direitinho, ensinando para a gente. Copiem o que ele está fazendo. Vamos copiar, vamos seguir os bons exemplos. O brasileiro, ele adora copiar as ideias erradas de maneira acertadíssima. E as ideias certas, ele desvirtua e trabalha com o errado. Temos que parar com isso. Serrão, conosco o Ricardo Melão. Melão foi deputado estadual pelo Novo na Assembleia Legislativa de São Paulo, está conosco semanalmente também, comentando as informações. Melão, Jorge Serrão está na tua escuta. Aliás, grande Jorge Serrão, prazer poder falar com você diretamente, você que teve uma participação extremamente importante no 3 em 1 da Jovem Pan, agora está lá na Gazeta do Povo também comentando. Serrão, você mencionou uma coisa muito importante, que foi essa DPF, que foi julgada, né, pelo Carlos Aires Brito, antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, e que reforça essa questão que é sagrada, né, na nossa legislação, da liberdade de expressão, não só para o Brasil, como para qualquer sociedade, né, que se diz livre, né, como tem que ser. Eu queria entender da sua visão política, do que você tem acompanhado, do que você tem ouvido, qual vai ser a estratégia do governo e até de alguns ministros do STF que gostam de adentrar nesse tema,
de lidar com a questão da liberdade de expressão daqui para frente. Eles vão tentar resgatar a lei das fake news ali, que, enfim, eles retiraram momentaneamente, acreditando que mais para frente eles teriam uma oportunidade melhor para tentar encaixar o tema, ou algum fato ali que eles pudessem usar para comover a sociedade e encaixar o tema também, para eles poderem ter o controle que eles sempre quiseram, ou isso, eles já desistiram nessa questão de aprovar na lei e vão usar, como já tem tido sinalizações aí do TSE, ou o próprio STF, para impor essa pauta, atropelando completamente o Congresso, como já tem sido hábito, né, do nosso Supremo Tribunal Federal, infelizmente, aqui no Brasil. Melão, você pegou na veia, né? Vamos lembrar primeiro que comunista desiste nunca. Eles têm aquele objetivo e eles perseguem de maneira exata. Inclusive, o verbo perseguir tem sido a tônica do comunista equivocado no Brasil. O comunista aqui brasileiro ele é tão ruim, mas tão ruim, que ele é até envergonhado. Ele não se assume comunista. De vez em quando, na rodinha fechada, ele diz que é comunista, o outro comemora, botamos o comunista na Suprema Corte e tal. Mas, no geral, eles não assumem que são comunistas. Eles disfarçam. Então, o que a gente vê é um discurso cínico que diz que está atacando quem está atacando a democracia. Que mentira, hein, Petelândia? Na verdade, quem está atacando a democracia são vocês. E vamos lá, vamos dizer a verdade. O que está acontecendo no Brasil hoje? O Brasil hoje é uma tirania. Tirania na definição do grande Montesquieu, o famoso livro... Caramba, hoje a energia está braba. No livro de Montesquieu, ele deixa claro que tirania é a união entre o poder executivo e o judiciário para praticar o arbítrio. Então, isso é exatamente o conceito que está lá no livro do Espírito das Leis, né? E aqui, a gente tem que ser quase que um espírita para conseguir captar como a lei está sendo usada no Brasil. As leis, tudo que está sendo feito aqui no Brasil, curiosamente, a juristocracia e o governo tirânico, ele utiliza todo o aparato legal para promover a repressão àqueles que consideram inimigos. Na história da humanidade, nós só vimos algo parecido com isso, de maneira tão sistemática, de maneira tão cínica e sórdida, no regime nazista de Adolf Hitler. Ah, você está chamando a nossa turma aqui no Brasil de nazista? Estou chamando de nazista, de fascista e de comunista. O brasileiro aqui, o modelo atual brasileiro, combina esses três elementos, né? O nazismo na perseguição sistemática a quem considera inimigo, o fascismo na utilização corporativa da máquina do Estado para perseguir, e no comunismo, na doutrina, aquela doutrina mentirosa e cínica que diz que vai trabalhar pela liberdade, pelo trabalho e pelo bem da humanidade, mas na prática é exatamente o contrário. Então, a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo no Brasil, esse modelo que está acontecendo aqui. A solução para a gente combater isso é a política. Não tem outro caminho. O caminho civilizado é a política, né? Então, vamos partir para isso. Esse é o caminho que a gente pode fazer. E estou falando, quando eu falo política, não estou falando política partidária. Política é isso que a gente está fazendo aqui, levando esclarecimento, discutindo os assuntos, apontando política significa o que fazer. A gente aqui está apontando soluções. É isso. Serrão, Emílio Kerber também está conosco. Emilhão, Jorge Serrão na tua escuta. Bom dia, Serrão. Uma grande satisfação encontrar você aqui. E há 15 dias nós, no Brasil, estamos falando muito sobre a ABIN, desde as buscas e apreensão lá na casa e nos endereços aí do deputado federal que foi diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem. E aí o Bolsonaro, na semana passada, ele veio e falou: olha, vocês estão me acusando do que vocês faziam na época do governo Dilma. E aí ele trouxe, inclusive, provas. Ele provou isso por meio lá das palavras do ex-presidente do Uruguai, o Mujica, o Pepe Mujica. E aí, minha pergunta para você, Serrão: a ABIN foi instrumentalizada no governo da Dilma, no governo do PT, ou não? Olha, é possível que tenha sido, sim. Tudo indica que foi. O petista, ele tem, o princípio dele básico é
dominar a máquina e utilizá-la corporativamente. É como o fascismo faz, entendeu? É isso, é o modelito petista, manjado, consagrado aí no seu desastre. O governo Dilma foi o ápice do desastre. O Brasil só não quebrou por um milagre, é porque isso aqui é um país de muita potencialidade econômica, senão a gente entra no saco com a incompetência dela e do Guido Mantega, mas nos salvamos. Nessa questão de aparato de inteligência, o PT só pode estar de brincanagem com a gente com o que eles estão fazendo hoje. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, eu já fui vítima disso. O PT tem uma máquina que espiona as pessoas, que investiga todo mundo no bastidor. Eles têm essa máquina de espionagem, que não é necessariamente a máquina do Estado, é a máquina própria deles, para perseguir, para investigar, para saber quem é, para ele poder atacar e destruir o inimigo. Então, é muita cara de pau. O PT agora está dizendo que o Bolsonaro que usou a ABIN. Imagina, se o Bolsonaro tivesse realmente usado a Agência Brasileira de Inteligência, a história teria sido completamente outra. Agora, essa história toda que vem aí sobre a ABIN, a gente deveria aproveitar esse momento para um debate muito sério sobre o que significa ter uma agência de inteligência para uma nação. É isso que a gente precisa discutir. O modelo da ABIN é o modelo adequado para o Brasil? Esse é o ponto. A gente não para discutir isso. Os nossos parlamentares, a gente tem uma comissão de inteligência no Congresso Nacional, que deveria cuidar disso de maneira até mais aberta. Eles ficam só naquela discussão fechadinha, né? O negócio da inteligência é um negócio terrível. Os caras tendem a pensar que a inteligência é tratar todo mundo como 007, né? Então, o 007, então é tudo sigiloso, tudo secreto. Não, a inteligência não é isso. A inteligência é exatamente o contrário. É para dar e transmitir e captar informações transparentes, informações verdadeiras e seguras, que podem ser públicas e devem ser públicas, para tornar a gestão estatal mais correta, mais perfeita, identificando ameaças, oportunidades, fraquezas e pontos fortes. É isso, uma análisezinha SWOT básica, né? A inteligência tem que fazer isso. A inteligência do Brasil está fazendo isso? Tá, não. A inteligência brasileira está se comportando como idiota, como imbecil, né? Então, isso precisa ser aprimorado. A gente tem na Agência Brasileira de Inteligência servidores de alto gabarito, gente muito qualificada lá, mas não estamos usando esse pessoal como deveria, como poderia. Então, vamos pensar qual é o papel do serviço de inteligência para o país. Um país que precisa ter liberdade, um país que precisa ter respeito ao Estado de Direito, né? Não temos, e um país que precisa ter democracia, opa, que também não temos. É isso. Serrão, você está por aqui também para tratar de um evento, que é o Foro do Brasil. É isso, Serrão? Isso é muito legal. O Foro do Brasil é algo muito novo que está acontecendo ultimamente. Uma coisa curiosa, né? Como é que a história é irônica. Na eleição presidencial passada, tivemos um personagem, vou tratá-lo assim, que foi o Padre Kelmon. Padre Kelmon era o vice de Roberto Jefferson. Jefferson foi impedido de se candidatar, e aí o Padre Kelmon assumiu o protagonismo. E o Padre Kelmon, ele abalou aquela eleição presidencial como candidato, nos debates ele tocou o terror, deixou o Lula doido, deixou todo mundo doido, e aí qual foi o papel da esquerda? Vamos esculhambar esse cara. Parece que ele é um sujeito folclórico, sem conteúdo, está aí só como oportunista para armar alguma coisa e para sabotar a esquerda. Pensaram que era isso, né? Entraram pelo cano. O tal do Padre Kelmon tem consistência, o cara tem muito conhecimento de história, eu já entrevistei ele, a parada é séria. Ele também tem domínio de política, geopolítica e, sobretudo, é uma pessoa bem intencionada, uma pessoa do bem. É um padre, é um religioso da Igreja Ortodoxa, que nós aqui no Brasil conhecemos muito pouco as religiões do Oriente. A gente aqui conhece a religião do Ocidente, a Igreja Católica Romana, as igrejas evangélicas, mas a gente não conhece o lado ortodoxo. E o Padre Kelmon representa esse segmento e está fazendo hoje um trabalho político de mobilização
ele juntou gente, está juntando juventude e está trabalhando essa questão do Foro do Brasil, que é um movimento de construção de consciência cívica, um movimento, não é uma entidade, não tem pretensão política partidária, é um movimento para o esclarecimento político, formando as pessoas dentro do que ele está chamando de visão cristocêntrica. Bem legal isso, que você tem um Cristo, uma visão de Jesus Cristo contra o que ele combate, que é o comunismo. E que no Brasil, vou lembrar, o comunismo no Brasil é cínico. O comunista no Brasil, ele é canalha, porque ele não se assume. Se você é comunista, bacana. Então, vamos lá, me diz o que você leu, o que você estudou, qual é teu fundamento. Você vai conversar com os caras, eles são ocos. Eles são leitores de cartilinha e vem posando de comunista. Não estudou nada, uma ignorantada danada. E que só quer, na verdade, no fundo, ocupar uma boquinha na máquina do Estado. Então, isso daí, o cara desse modelito dizer que é comunista, toma vergonha na cara, entendeu? Então, para nós, é até fácil combater essa porcaria, esse modelo de gente. O que a gente tem que demonstrar, o que a tal direita conservadora tem que mostrar, é um comportamento contrário. É o comportamento equilibrado, é a análise sempre pensando na verdade, é a capacidade de fazer a revisão quando você erra, isso é muito importante, ter senso de autocrítica e avançar, promover o debate. Porque a esquerda tupiniquim, ela está aniquilando o debate, ela está combatendo a liberdade, ela está criando instrumentos de censura para impedir das pessoas se comunicarem e melhorarem o Brasil. Eles não querem que aqui aconteça o que aconteceu. Eles não querem que aconteça no Brasil o que aconteceu, por exemplo, na Argentina, com o Milei, ou em El Salvador, agora com o Bukele. É isso aí, acabou. O nosso negócio agora é tentar os modelos certos para a gente poder avançar. Serrão, vai aquecendo. Eu tenho um carnaval para descansar, mas vai aquecendo as turbinas, porque vai dar tudo certo para a gente ter você diariamente aqui, a gente vai lutar por isso, porque você não tem ideia, dá uma olhada no chat depois, se você quiser, o tamanho do carinho da audiência por você. Cara, é espantosa a reação, né, a surpresa positiva da nossa audiência e o carinho que tem pelo teu trabalho, o reconhecimento pelo teu trabalho, palavras carinhosas de reconhecimento por um trabalho que sim, merece aplausos. Serrão, eu espero poder contar contigo aqui mais vezes. Foi uma honra poder conversar contigo. Vamos, sempre que puder a gente faz, e eu vou bolar aí um recado diário, que eu gravo lá um videozinho rápido para vocês, e a gente manda o nosso recado todo dia para vocês tacarem fogo aí nos debates. É a colaboração que eu posso dar, faço questão de estar com vocês nesse trabalho aí. Vai ser uma grande honra para mim, e agradecendo muito a nossa imensa audiência. Eu tenho extremo respeito, todo dia, eu sempre começo meu comentário, o pessoal acha engraçado, mas não é engraçado. Eu sempre saúdo meus amigos e meus amados haters. Você tem que atender os dois. Eu não tenho ódio de ninguém. O cara que pensa diferente, a gente tem que ter a chance de debater com ele. A gente tem que criar no Brasil essa cultura do debate, a cultura do respeito. Aí a gente vai avançar politicamente. E a minha coerência, eu pratico isso todo dia. Serrão, beijo no teu coração, boa semana para você. Obrigado, sucesso absoluto para o grande esquema de trabalho jornalístico da Auriverde. Ei, querido Jorge Serrão conosco, me